Sobre o Arrascaeta, né? Até ontem estava discutindo com algumas pessoas, e eu acho que o Arrascaeta alcançou um patamar no Flamengo que, pra mim, hoje ele tá só abaixo do Zico. E pra mim tá no mesmo patamar de jogadores como o Leandro, como o Júnior, O Arrasca? né? Sim. Eu Ele acho que ele ultrapassou alcançou o esse Gabigol, por patamar. exemplo? Ultrapassou. Pra mim, ele ultrapassou o Gabriel por vários motivos, né? Conquistou mais títulos com a camisa do Flamengo, foi responsável por isso. E acho o Arrascaeta um cara que sempre teve muito compromisso com o Um Flamengo. perfil maior de ídolo, Um né? Fora de perfil, campo também. Né? eu acho que pro Gabi faltou um pouco mais essa questão do compromisso. Eu acho até que a saída do Gabriel foi num momento chave. Ele ter feito aqueles 2 gols contra o Atlético Mineiro foi um momento muito legal para que ele pudesse sair melhor. Porque se não tivesse acontecido aquele episódio, a saída do Gabriel seria uma saída muito melancólica, né? Por tudo que tinha acontecido anteriormente. Agora, eu acho que essa saída dele depois desses gols ajudou nesse sentido, mas foi no momento certo. Acho que a relação estava muito desgastada já, e ele corria sérios riscos de ficar com essa idolatria arranhada, Algo que né? o Arrasca nunca teve, né? O Arrascaeta nunca teve um episódio. Nunca teve um problema assim com a torcida, em algum momento que... Cara, o Arrascaeta, Ilan, ele adiantou o nascimento do filho dele pra poder viajar com o Flamengo pra disputa do Intercontinental. Eu acho que foi assim. Era cesariana, pôde marcar pra antes, antecipou o nascimento do filho. Antecipou, marcou pra sexta-feira e ele viajou no sábado. E o filho dele tá aqui. Absurdo. Então, assim, ele praticamente não conhece o filho. Pois é. Porque o filho nasceu. Raíza, você sabe uma informação importante disso? Fala, que Papa. Ele antecipou, eu falo muito com o Danielito, né? Com o Daniel, que é o empresário dele, ele antecipou. Como você falou, meu filho acabou de nascer também. E quando você quer o normal, você tem que esperar para ver se vai acontecer o normal ou não. Eles até tinham interesse de tentar o normal, mas para ele poder ver o filho nascer, ele antecipou. Por quê? Ele não cogita. Você vê a entrega dele com o Flamengo, Ilan e Garoni. Ele nem em momento algum cogitou do filho dele nascer e ele voltar do Mundial, largar tudo para ver o filho nascer. E ontem aconteceu uma situação semelhante com o Matheus Cunha, que já está assinado com o Cruzeiro. Do filho dele vai nascer, ele foi liberado. Porque ele pediu essa liberação para acompanhar, o que não tem nada de errado, né, gente? É uma coisa... São poucos os malucos que trabalham enquanto o filho está nascendo, mas, pô, eu sou um deles. Mas, cara, eu não vejo problema nenhum, é normal. O cara tá lá, tá no Mundial, o filho vai nascer, ele volta. Só que o Arrasca aqui, é tão grande o comprometimento dele, né, Raíza, que ele quis antecipar para poder se entregar por inteiro ao Flamengo. E o legal é a gente ver... Ele mal conhece o filho dele, né, Papa? Ele mal conhece o filho, porque o filho nasceu. Sim, mas é legal e ele já a gente ver o que ele faz, né? Claro. Ele faz o gol. Olha a cabeça dele. Isso aconteceu também com alguns jogadores, né? O Bebeto na Copa de 94. Sim. Tem jogadores que chamam isso para dar mais motivação para eles. É o caso do Arrasca. O Arrasca ontem, ele sai do jogo com a câmera focada nele, ele fala: Milano é foda. É mesmo, muito maneiro. Ele mandou essa. Tá então, registrado. Tipo assim, o filho dele, quando crescer, ele vai ver essa cena, entendeu? Ao mesmo tempo ele vai saber pra mim que antecipou, né? Pra poder ver o filho, né? Porque assim, antecipa só pra jogar. Mas falou, não entendi. O que o Arrasca falou? Milano é o nome do filho, né? Milano e fala, E aí, assim, ele fez questão, de ver o filho nascer, né? Beleza, o nosso jogo é dia tal, então se a gente pode fazer uma cesárea antes, vou ver. E o comprometimento que ele tem com o clube, eu concordo muito com a Raíza, perdão. Que eu ia falar do Arrasca, né? Raísca. Então, eu ia falar Arrasca. Pra mim, o Arrasca só tá abaixo hoje do Zico, assim. É claro que idolatria é muito pessoal, vai ter alguém que vai preferir um jogador ou outro, assim, mas olhando como clube, instituição... Da história do clube, né? Pelo peso que tem aquele jogador que tá lá ele junto com o Bruno Henrique ali, mas... talvez pela qualidade que o Arrasca tem, o Bruno é muito coração, né? Muito... Mas caramba, gente. Júnior, Leovegildo, Leandro... Gabigol, eu tô meio assustado com essa afirmação. É isso, Libertadores, né? Você acha que o Arrasca já é o número 2 do Flamengo na história? Já é o primeiro. Ele e o Bruno Henrique tem chance de deixar. Eu acho que. Mas eles estão acima do Júnior, gente, por exemplo?
olha só, eu costumo explicar o seguinte... Pra mim tá na mesma prateleira, não acima. Mas não, eu já acho que eu já acho que é Zico e Arrasca, tá? E muita gente já pensa isso. Eu acho que o Arrasca... Cara, olha, para pra pensar. O Flamengo, nesse momento, nesse recorte, ele é campeão, atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Supercopa, do Brasileiro, do Carioca, do Derby das Américas, pode ser da Challenge, pode ser da Intercontinental. Cara, nem o time da década de 80, do Zico, conseguiu ter uma sequência de tantos títulos num período de um ano. Não conseguiu. Não conseguiu. Então, e não é só isso. Desde 2019 para cá, colecionando e já superou aqueles times da década de 80. Então, Sim. O que eu vou falar é o seguinte. Tem tudo que a Raíza falou. O perfil de idolatria, um jogador que é incontestável, um jogador que é querido por todas as torcidas. Ele consegue reunir tudo isso. Não que o Júnior não tenha isso, não que os outros não tenham, mas eu hoje vejo o Arrascaeta, tá? Não só como o gringo mais importante do Flamengo, não. Eu vejo ele como o primeiro, o camisa 10, o primeiro abaixo do Zico. Tá? E o Bruno Henrique vai estar muito lá em cima também. Só que o Bruno Henrique nunca vai conseguir alcançar o Arrascaeta pela questão da idade, porque eu acho que o Arrasca ainda fica um tempo jogando e ainda vai conquistar mais títulos e mais história no Flamengo. O que você acha, galera? É que eu acho que a gente vai acabar entrando até num debate parecido quando a gente debateu sobre ser maior clube do Brasil e etc. É porque é muito difícil você mensurar o peso também da geração dos anos 80, que não era, não vou dizer que era fácil, que era mais difícil conquistar a Libertadores, mas eram momentos muito diferentes que dificilmente, acho que ninguém conseguiu no Brasil naquela época, você ter 3 títulos de Libertadores como o Flamengo hoje consegue, né? Então, naturalmente, você tem vários jogadores conseguindo muitos títulos, mais do que aquela geração, e isso tem que ter um peso. Eu acho que daqui a 50 anos, quando for contar a história do Flamengo, para quem não viu esse Flamengo, esse vai ser talvez o maior Flamengo de todos os tempos, não esse, o de 2025, esse período, entendeu? De 2019, essa era. Vai ser a mais vitoriosa da história do Flamengo, a não ser que tenha mais uma vitoriosa daqui para frente, mas até o momento é isso. Então, naturalmente, esses nomes vão ter um peso. É que a gente tem muito também de olhar o passado pela importância que se tem da construção da história de cada clube. E quando a gente chega nesse momento agora, são todos os clubes consolidados, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, todos os grandes do futebol brasileiro, eles já são consolidados. Eles foram consolidados por esses ídolos do passado, né? Então, ainda que se tenha também hoje uma era, uma fase superior de títulos, o respeito lá atrás também... Então, por isso que eu acho que é muito difícil você cravar que alguém está acima do outro, porque vai ser muito... Quem está vivendo essa era vai ter uma proximidade muito maior, mas quem viveu Zico, Júnior, Adílio e Andrade e companhia... Eu vivi. Então, vai ter uma proximidade e talvez uma ligação, até pela época, diferente. Eu tenho uma ligação diferente com os meus ídolos de infância, até com Valdir, Bismarck, que eu vi quando eu era pequenininho, mas que eu carrego aquilo, com outros que foram campeões de Copa do Brasil, por exemplo. Valdir não foi campeão brasileiro com o Vasco, ou de algum título nacional, mas eu tenho aquele vínculo de infância ali. Eu acho que passa muito por isso, assim, mas o Arrasca é... Se for por esse critério, Ilan, eu acho que o Arrasca, lógica... o Bruno lembrou aqui no grupo, eu sou realmente muito fã, é meu ídolo, sabe? Ele me lembrou aqui uma situação aqui importante no nosso grupo. Eu acho que o Arrasca, eu não vou botar ele acima, eu vou colocar o Arrasca junto com o Leandro. Eu tenho muita idolatria pelo Leandro também, cara. Então, a gente citou o Leandro aqui. Mas o Leandro, acho que o Júnior tá abaixo do Leandro. Eu concordo com o Bruno. O Júnior tá abaixo do Leandro. Mas se for nesse critério aí, mas então era mais vencedora. O Arrasca é protagonista nessa era vencedora desde 2019, super protagonista, é um cracaço de bola. Mas se for por esse critério, o Arrasca daqui a pouco vai ultrapassar o Zico. Ou já ultrapassou? Porque, entendeu? Então, eu acho que o Zico ninguém ultrapassa. O Zico é campeão mundial em 81. O Zico tem vários títulos, até brasileiros pelo Flamengo. Ele participou em 81. O Flamengo foi campeão. 80, o Flamengo foi campeão em 80 brasileiro. 81. Foi campeão em 87. O Zico ainda estava. Carioca. É por isso que eu acho que não dá pra usar só título como critério. Era o mesmo debate do maior clube, por exemplo. Não, o Zico é indiscutível na cabeça de todo mundo. O Zico, eu acho que ninguém não vai ultrapassar o Zico. Até mas porque a Raíza falou da questão da idolatria, né? A história do Zico, a história do Zico, ela se confunde em algum momento com a história do Flamengo, inclusive. Muito. Então, acho que a conexão o que é o Zico. E tem um ponto muito importante também, né? O Zico foi um jogador criado dentro do Flamengo. A gente usa o termo geração, né? Porque era muito utilizado antigamente, porque eram jogadores que eram gerados, né, pelos clubes. Aí...
a gente usa Basicamente, essa palavra, todos os clubes geração. eram formados Basicamente, por todos os jogadores clubes dentro geravam. da Então, base. você tinha a geração daquele ano. O Arrascaeta é um jogador que não foi gerado no Flamengo, né? E não é só isso, Raiz, eu vi o Zico jogar, tá? Talvez dos que É estão aqui, claro, eu acho que eu sou o o único que vi nível jogar também é um mesmo. nível muito O acima. Zico era melhor do que o Arrascaeta. Óbvio, né? Ponto, Um nível tá? muito Pra quem acima. tem dúvida, não é só idolatria, porque ele foi criado, porque ele representou algo muito O grande. nível de futebol, o Zico, claro. o Arrascaeta é um cracaço, mas o Zico foi melhor, mas seguramente melhor. Sim. Não é pouco melhor, não. Ele foi bastante melhor. Tá só feito esse parênteses, pode Não, continuar com você. Então, assim, eu entendo que o Zico 100%. é o maior e não tem discussão mesmo em relação ao Flamengo. Zero. Só tô colocando que se for adotar esse critério de quem conquistou, de fase muito vitoriosa, daqui O a Zico pouco tá nos imortais. daqui a pouco vão O discutir. resto do debate é entre daqui a pouco imortais, vão né? discutir se o Arrascaeta é melhor que o Zico, né? Não, por isso eu que acho que o isso mais não ídolo, chega. né? Mas falando nisso, até a discussão em relação a Júnior e Leandro, por exemplo, eu coloco os dois no mesmo patamar. Mas tem gente que não coloca. Tem gente que coloca o Leandro acima do Júnior. Mas se a gente for olhar títulos, o Júnior conquistou mais títulos sendo mais protagonista do que o Até Leandro. já veterano. Até já Brasileiro de veterano, 92. o brasileiro de 92, o Júnior é o maestro daquele time e comanda aquele time, enfim. Mas existe essa discussão, se o Leandro é mais ídolo que o Júnior, etc. Pra mim, os dois estão no mesmo patamar. Pra mim, é o Zico, e aí o Júnior e o Leandro, e eu coloco agora o Arrascaeta nesse nível. E aí. tirou o Gabi desse bolo, porque Pra mim, o Gabi... houve durante muito tempo uma discussão se o Gabi já era o segundo maior ídolo da história. Não houve bastante houve isso, bastante. Mas é essa questão, né? No futebol É dinâmico, né? é muito o que aconteceu dinâmico, recentemente se muda muito rápido, tudo muda muito rápido. E o que aconteceu recentemente, né? O Gabriel acabou saindo do Flamengo, ele saiu daquela forma, foi um ano um pouco conturbado, teve a questão dele vestindo ali a camisa do Corinthians, aquela coisa toda, né? O Arrascaeta ficou, Ele não ganhou soube trabalhar a mais idolatria títulos, dele, né? ganhou mais títulos, renovou o contrato, vai ficar mais tempo no Flamengo, as atitudes. É isso. Não, o Arrascaeta nunca Ele mostra teve o carinho todo dia, problema, né? não teve nunca um problema com a torcida do Flamengo, por exemplo. Acho que isso pesa muito, muita coisa. E, Olha- assim, assim, é claro, eu não sou flamenguista, então não vou falar da idolatria do que o torcedor, que não sou eu, sente. Mas olhando de maneira geral, eu acho que também não dá para tirar também o peso do Gabigol, porque o título de 2019 é o que acarreta isso tudo, né? Então, assim, tem muito disso também. Porque a gente fala dos pesos do título. A gente olha um título aqui, um título ali, mas se não acontecesse de 2019, que tem ele como protagonista, talvez o caminho do Mas e a Flamengo e jogada dessa do geração Arrasca? seria... Não, sim, não O Arrasca uma dá um coisa não carrinho apaga... ali totalmente inacreditável. Uma jogada E se perdida. o Gabigol não faz ele o dá gol, carrinho ninguém e fala, lembraria do "Faz carrinho. gol". Tem isso. dois também, gols, né? tem isso. Tipo assim, mas eu acho que não dá pra tirar o peso do que ele fez. Eu acho que assim, você pode um ser ídolo sem desmerecer o outro e tá todo mundo em não dá pra prateleira de muito... descartar tão fácil, É, cara, pois também, é. né? Não, essa eu que é a acho, mas questão. segundo, mesmo na época que se discutia, né, o Gabriel tá só abaixo do Zico, mesmo nessa época eu não colocava o Gabriel nessa Ali, tão prateleira. Acho que o Gabriel entra num top 5, num top 10, num top 10 100%, Sim. num top 5. Rapaz, a acho que é Raíza isso. tem ranço do Gabriel, né? Agora no... Não, mas acho que Tirou é mais do top pela 2 e postura. jogou pro top 10, cara. Não, eu acho que ele tá num top mas o Gabigol 5, é ídolo, né? cara. O Eu Gabigol acho que tá é no ídolo, top é ídolo, 5. é. Eu acho que tá no top Ídolo. 5. Pô, cara, tá no top 10 do Mas Flamengo é uma honra. abaixo Sim. o Flamengo tem muitos ídolos. Não, mas a né? discussão é se ele era o segundo maior. Essa discussão, muita Não gente é, não era não nem é, não tem discussão, como, afirmou não tem durante como. muito tempo, né? Sim, Idolatria houve é essa Teve comportamento, até como a aquela Raíza charge falou, dele Ilan. do trono, com o Zico do lado, Ô, não é Ilan, isso? Isso Fala. aí é que Essa gerou era muita uma arte, polêmica foi uma arte também. dele, Isso foi tá? uma das coisas que gerou Inclusive, polêmica. gerou polêmica. Gerou polêmica. Fala, É. Papo. A Raíza foi perfeita, cara. A idolatria, pra você estar num top 10 e você ver a sua posição, tem a ver com comportamento também. Sim. Tem a ver como lidou com a torcida, o que ele fez, o que ele... se ele já em algum momento carinho que cometeu demonstra, erros, né? não cometeu, se tem uma história ali arranhada por alguma coisa. E tem jogadores que nunca tiveram nada, como o Leandro, que só demonstraram amor, o Zico, né? E aí você pega o próprio Petkovic, por mais que tenha jogado, isso aí Adílio. pesa também, por Adílio mais que tenha também é um jogado grande nos ídolo da rivais, história do no clube. Vasco, no Fluminense, mas no Flamengo ele nunca fez nada de errado e não se posicionou errado também quando estava no outro, Sim. ao contrário do Bebeto, por que o Bebeto não tá num top 10, por exemplo? Jogava muito. Beijava a camisa foi pro Vasco, beijou a camisa do Vasco. Você acha que o torcedor esquece isso? Não esquece. E perdeu muito com os dois, né?
tanto com o Flamengo, acabou não sendo nem um grande ídolo do Vasco, nem um grande ídolo do Flamengo. Ele jogou no Botafogo Exatamente. também. Ela jogou no Isso Botafogo pesa, depois que tá? Não, em o São Paulo, Gabriel 98. poderia estar hoje no Flamengo, né? Ele poderia ter sido campeão da Libertadores, campeão brasileiro, poderia ter feito gol importante, mesmo que de repente não fosse um titular absoluto. O Landim ofereceu para ele um ano de renovação com 50% de aumento salarial, mas ele queria mais, né? Ele não entendeu talvez o momento dele, e pudesse ser um momento onde ele sabia também que existia uma eleição, que as coisas poderiam mudar. Dentro de campo, ele poderia conquistar novamente o Sim. status que ele tinha perdido. Então, assim, ele optou por Ele não quis por um consolidar uma contrato idolatria, maior, né? Ele optou por um contrato maior. E aí, ok, é direito dele, e eu entendo também, eu acho que não tem problema nenhum nisso. No final das contas, eu acho que ele vai acabar até diminuindo o salário dele, porque agora ele Sim. quer jogar, né? Então existe até a possibilidade dele sair do Cruzeiro para a próxima temporada, porque ele quer ter mais minutos em campo. A